Bom, boa tarde, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Meu nome é Gabriela Aparecida, sou aluna do curso de farmácia da UEG, aqui do campus 7, na cidade de Anápolis. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês sobre as principais ideias dos autores sobre políticas educacionais, falando, né, das suas concepções, processos e da sua influência. Bom, primeiramente eu quis trazer, né, uma concepção, um conceito das políticas públicas educacionais. Então, eu busquei um autor, Smarjar-se e Arzani, 2021, onde eles trazem esse conceito. Eles falam que as políticas públicas de educação, elas vão ser programas e ações desenvolvidos pelo governo para viabilizar os direitos garantidos pela Constituição Federal. Seu objetivo principal, portanto, é implementar as medidas que assegurem o acesso de todos os cidadãos de toda a sociedade à educação, educação esta de qualidade. E essas políticas, elas também vão incluir os mecanismos de avaliação e de promoção na melhoria da qualidade do ensino no país. Bom, então, para trazer inicialmente um contexto histórico das políticas educacionais, eu quis trazer, em primeiro lugar, né, as ideias de Assis e Souza, onde no seu é, artigo eles nos trazem um contexto histórico das políticas educacionais, começando pela importância da Constituição Federal de 1988, que foi a partir dela onde nós tivemos a inserção, a construção das nossas políticas públicas. Então, como ideia principal, nós temos como uma educação como um direito social, ou seja, a educação, ela passou a ser gratuita, obrigatória, universalizada e democratizada, de forma a fazer com que todas as pessoas, ricas ou pobres, tivessem acesso a uma boa educação, desde o ensino básico até o ensino superior. Também temos o federalismo e a educação, onde temos as ideias do federalismo cooperativo, com a autonomia política dos estados, municípios e Distrito Federal. Entretanto, para que esse federalismo cooperativo seja, aconteça de forma eficiente, essas partes precisam colaborar entre si. Também, as ideias do autores traz a divisão dos níveis escolares, sendo o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, sendo o Estado e o Distrito Federal responsável pelo ensino fundamental e médio, e os municípios pelo ensino infantil e fundamental. Também o autor Assis de Souza traz sobre como eram as políticas em 1988, como foi a sua criação. Então, tiveram a criação de planos para fortalecer essas políticas. Que planos eram esses? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação. Também tivemos como principal objetivo extinguir o analfabetismo na sociedade, utilizando 10% do PIB, por meio de trazer a melhoria e a qualidade da educação, e dessa forma universalizar o acesso à educação básica por todos. Também tivemos a criação do Fundeb. Outro ponto importante também foram planos de ações articuladas, que é um conjunto de estratégias de assistência técnica e também financeira do Fundo de Desenvolvimento de Educação, que vai trabalhar de forma no aprimoramento da educação básica pública. O segundo autor, Oliveira, 2010, também vem trazendo importância no contexto histórico das políticas educacionais. Ele também traz um conceito muito bacana, muito amplo da gente ver, onde ele fala que as políticas públicas, elas são a participação do povo nas decisões do Estado, seja de forma direta ou também de forma indireta, onde a gente vai ver que as ações do Estado ou as suas omissões têm um impacto direto nas vidas dos cidadãos. Então, diante disso, a gente vê que as políticas públicas vão ser a soma dos esforços que vão fazer com que o governo crie ações
Ações estas que beneficiem a sociedade como um todo. Então, dessa forma, as políticas públicas elas vão analisar essas ações propostas pelo governo e, a depender do que for, podem também propor modificações nelas. Oliveira também traz uma ideia muito importante que eu quis trazer aqui sobre os tipos de políticas públicas, começando com as políticas redistributivas, essas que são estratégias elaboradas pelo governo, que visam trazer o benefício para aquele grupo social mais socioeconomicamente desfavorecido, mais vulnerável. E ela vai ter como objetivo reduzir a desigualdade econômica. E como que a gente pode ver isso na prática? A criação de projetos de Bolsa Escola. Aqui no estado de Goiás, nós temos hoje, criado pelo governo Lula, o Pé de Meia, onde esses alunos recebem, né, uma quantia em dinheiro mensalmente, enfim, é um valor que vai ajudar eles a se manter na escola, a não fazer a evasão escolar. Também tem a isenção do imposto de renda, então nós temos que aquelas famílias que recebem até determinado valor não vão precisar declarar esse imposto. E também tivemos na pandemia de 2020, de Covid-19, o auxílio emergencial, que foi um valor que foi de grande ajuda para aquelas famílias que, enfim, perderam tudo naquela época. Também tem as políticas distributivas, que, diferente das redistributivas, são bem pontuais as suas ações, onde ela volta a sua atuação em bens e serviços que têm um impacto social. E a sua realização, em vez de ela dar, ela precisa de um fundo. Que fundo é esse? São os nossos impostos. Então, nossos impostos pagos vão voltar para nós por meio das políticas distributivas. Onde nós vemos isso, um grande exemplo são as podas de árvores, aquelas que atingem as fiações elétricas e acabam por prejudicar, né, em certas situações. E também vamos ter as políticas regulatórias, que elas serão normas e regras que vão mostrar como que o Estado funciona, como que a sociedade deve funcionar entre si. Um exemplo disso são aqueles locais onde é proibido fumar. Então, a gente vai ter um desenho, vamos desenhando a sociedade de como ela deve se comportar em determinadas situações, em determinados locais. E esses dois autores também falam sobre o neoliberalismo, os impactos do neoliberalismo, e muito sobre como que foi isso no Brasil. Então, o neoliberalismo, aqui no Brasil, em 1990, acabou passando por uma reforma de Estado, impulsionado pelas ideias neoliberais, influenciado pela globalização que estava acontecendo. Então, esses ideais neoliberais pontuam o quê? A menor atuação do Estado na educação, a privatização da educação e o mercado como líder. Ou seja, a nossa educação ela trata a ser tratada como uma mercadoria, ela perde aquele senso de criar cidadãos críticos, pensantes, que podem raciocinar e vão criar apenas uma mão de obra pensando apenas na empregabilidade. Agora, sobre a relação dos processos das políticas públicas, nós temos alguns autores que mostram como que é a convivência das políticas públicas na realidade, como que acontece, né, as políticas. Então, eu trouxe aqui sobre os autores Dalmo Siqueira e Braga, onde eles abordam como que é a implementação das políticas educacionais no Brasil. E eles fizeram esse estudo por meio de estudos de caso, onde eles relataram o que acontecia em cada estado do nosso país. Então, eu quis destacar aqui o que aconteceu no estado de Goiás, que é encontrado no capítulo 10, intitulado Uma Reforma Sem Reinventar a Moda. Então, nós temos que o secretário de Educação, Tiago Peixoto, que tinha acabado de conceber o cargo, ele viu que a educação em Goiás não era uma das melhores, que se encontrava no 16º lugar no IDEB, e decidiu que queria melhorar a situação da educação aqui. Mas só que ele queria melhorar essa educação num prazo muito curto, o que não é algo muito viabilizado.
Então, ele propôs algumas mudanças nas políticas educacionais de Goiás. Ele viu que o problema da educação era o cooperativismo dos professores e que os sindicatos dos professores tinham somente interesse de classe e não em aprendizagem. Então, ele chegou à conclusão de que o sindicato dos professores valorizavam somente questões de salário, estabilidade, todos aqueles benefícios que tem, né, do que a aprendizagem. Segundo ele, a aprendizagem estava ficando de lado e por isso que o estado de Goiás estava nessa situação no quesito educação. Bom, então ele propôs algumas mudanças, mudanças essas que atingiu diretamente os professores, pois elas quebrariam a estabilidade deles e aumentariam os resultados dos estudantes acima dos interesses corporativos. E essas mudanças que ele propôs gerou um embate entre a Secretaria de Educação e o Sindicato dos Professores. E essa briga, podemos dizer assim, né, teve alguns pontos. O primeiro ponto foi a mudança rápida e as altas exigências que Tiago fazia, onde os professores acabaram por se tornar totalmente responsáveis pelas notas dos alunos. Então, se era uma educação precária, não tinha estrutura, não tinha qualidade, a culpa era dos professores. E com relação ao sindicato e os professores, eles eram culpados por esse problema. Então, ele criou novas regras e práticas, o que alterou totalmente como era o modelo tradicional de ensino na época. Então, de maneira resumida, podemos ver que os professores ficaram sobrecarregados e aflitos, ou seja, eles perderam, eles estavam com medo de perderem o seu emprego se os alunos, por via das dúvidas, não fossem bem em alguma avaliação. Então, né, eles dependiam somente disso. E isso não significa que eles receberiam ajuda para que pudessem passar uma educação de qualidade. Era por conta própria. Então, esses professores acabaram por ficar muito inseguros, o que gerou, né, uma greve muito conhecida dos professores que durou aproximadamente 50 dias, a fim de reivindicar e melhorar essa situação. Com relação à estrutura e organização de uma escola e como a política educacional rege ainda sobre isso, nós temos pela obra de Libânio Oliveira e Toshi, em 2017, que eles apontam sobre a educação escolar no Brasil, explicando como que a política educacional ela vai regir o funcionamento das escolas e como ela deve ser estruturada e organizada. Então, aqui a gente tem que as políticas educacionais, elas nascem de leis, diretrizes e programas, e que a educação pública, ela é totalmente influenciada por fatores políticos e sociais. Então, nós temos que, se os nossos governantes, os nossos políticos não valorizarem a educação, ela vai acabar por ficar cada vez mais sucateada. Com relação à estrutura, as políticas dizem que ela deve ser organizada em nível básico, superior e profissional, e a organização da escola deve ser baseada no currículo dos professores, no projeto político pedagógico, na gestão escolar e na avaliação aplicada dentro dessas escolas. Com relação às influências das políticas educacionais e como foi esse processo, nós temos em Silva e Soares, 2018, sobre aquela influência do neoliberalismo que eu falei anteriormente, onde ele consegue atuar também sobre a estrutura educacional no Brasil, e ele também afeta a formação dos professores atualmente. Então, nós vimos que o neoliberalismo, ele apoia o livre mercado. A nossa educação, ela vira uma mercadoria, ou seja, quem pode pagar mais consegue uma educação com maior qualidade. Basicamente, é essa a ideia. Então, nós vamos criar uma mão de obra muito barata e uma educação voltada para empregabilidade e privatização. Então, não cria-se mais aquela educação com aquela qualidade, com aqueles valores, com aquelas ideias. É visão de mercado somente. E qual que é a influência disso na docência? Acaba que o ensino dos professores ocorre uma alteração na forma de educar. Os professores acabam por não ter mais uma grande carga horária dos conteúdos teóricos, somente conteúdos práticos, só a prática importa. Então, a gente também vai ter o estímulo da privatização por meio de bolsas estudantis como o ProUni, onde os alunos têm que ter uma dedicação extrema
ao realizar a prova do Enem, conseguir uma bolsa estudantil para que ele consiga, aí sim, participar de uma universidade. Universidade essa privada. E também a ligação da qualidade ao desempenho. Em resumo a isso, a gente vai ter a total desvalorização e sucateação da profissão dos professores. Outra influência bastante importante é sobre o federalismo nas políticas educacionais. Eu trouxe Carmo 2019, que ele fala sobre um pouco sobre como é esse federalismo. Então, ele é uma maneira de organizar o poder político no Estado, onde gera níveis centrais e um nível descentralizado. Aqui no Brasil, o federalismo foi instituído com a proclamação da República, e onde ele também teve o objetivo de unir províncias e ser o resultado da descentralização dos poderes rumo ao Estado. Então, nós também vamos ter uma resenha feita por Barbosa em 2013, após ler a obra de Gilda Cardoso Araújo, onde ele explica para a gente um pouco sobre como é o federalismo e como ele teve uma construção histórica e demorada aqui no Brasil. E o ponto principal é que o federalismo aponta a ideia de que, não, o federalismo aponta a ideia de que a descentralização não vai garantir a democracia como é proposto pelo federalismo. Na sua resenha também tem a abordagem sobre o município e o federalismo, onde os municípios teve uma criação histórica, onde eles, desde seu início em Roma, conseguiram chegar ao Brasil. Também vai falar sobre o federalismo tridimensional, que envolve os estados e os municípios. Também, dentro de sua resenha, nós vamos ter as funções do federalismo, que são a autonomia dos estados e municípios a fim de ter uma educação adaptável, padrões a serem seguidos para diminuir as desigualdades, a obrigação dos estados e municípios em garantir o acesso e a permanência dos alunos, e, de maneira geral, não pode ser pensado de maneira individual, mas sim em conjunto. Barbosa também cita a influência do federalismo nas políticas educacionais. E qual a influência é essa? A descentralização na gestão da educação. Então, os municípios eles vão ganhar total responsabilidade pela educação infantil e educação fundamental. E com essa descentralização, então, acaba que o município fica com esses dois níveis e o Estado ganha os níveis do ensino médio. E também na participação da política redistributiva, além de ter maior participação no Fundeb. Então, com o município ficando totalmente responsável pelo ensino, nós devemos pensar, e aqueles municípios mais pobres, mais afastados, socioeconomicamente vulneráveis? Eles vão conseguir se manter sozinhos, ter uma estrutura adequada, uma qualidade adequada, professores bem capacitados sozinhos? Não, eles vão precisar de ajuda. Então, essa ideia de descentralização da gestão educacional, ela deve ser melhor pensada, onde muitas das vezes esses municípios vão precisar de ajuda, sim, porque senão a qualidade de educação acaba por não melhorar e ficar estagnada. Bom, pessoal, essas foram as minhas ideias que eu reuni, que eu achei importantes de serem tragas. Deixo aqui as minhas referências para vocês. Agradeço por vocês terem permanecido até aqui. E é isso. Muito obrigada.